Fala, meus queridos alunos do curso técnico em biotecnologia integrado ao ensino médio. Voltamos para mais uma aula da disciplina de bioquímica e na aula de hoje nós estaremos estudando sobre os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Eles são as macromoléculas necessárias para o armazenamento, transmissão e a expressão da informação genética. Se você teve a oportunidade de ver o capítulo sobre ácidos nucleicos no livro Princípios de Bioquímica do Lehninger, você vai ver essa informação aqui, olha, que a estrutura de cada proteína, em uma última análise, cada biomolécula componente celular é um produto da informação programada na sequência nucleotídica dos ácidos nucleicos. O que o autor quer dizer? Ele quer dizer que, como o DNA e o RNA, que compõem os ácidos nucleicos, são responsáveis pela síntese de proteína, e as proteínas são as macromoléculas com os papéis mais importantes dentro de uma célula, inclusive atuando sobre outras macromoléculas, sobre lipídios, sobre vitaminas. Logo, toda a estrutura proteica e também toda a estrutura de biomoléculas dentro de uma célula depende do DNA e também do RNA. Por isso que elas são as macromoléculas necessárias para esse armazenamento, para a transmissão e para a expressão da informação genética. Bom, a história do DNA não é de agora. Lá em 1869, Johann Friedrich Messler, ele estudando as células, ele observou que o núcleo das células coravam com uma substância ácida e assim ele chamou aqueles núcleos de ácidos nucleicos. Por isso que nós temos esse nome, ácidos nucleicos, quando nós falamos de DNA e de RNA. Já a partir de 1940 começou uma corrida para descobrir como que ocorria a herança genética, a herança biológica, como que ela era transmitida entre os pais para as proles, e chegou à conclusão que essa herança ela era compartimentalizada na forma de genes, e esses genes eles eram responsáveis pela transferência da herança biológica entre pais e os filhos. E observou que esses genes tinham uma interação, tinham uma relação com aquele núcleo que as células possuíam. Já em 1953, houve a grande descoberta da estrutura do DNA. Veja que em 1953 foi descoberta a estrutura do DNA, e não o DNA propriamente dito, porque ele já vem sendo estudado aí desde 1800, ok? Mas a estrutura, como que se organizavam esses genes, qual era a base para o DNA, ainda não se sabia, não é? E aí nós temos essa descoberta feita por James Watson e Francis Crick, dois naturalistas, né? Lá do Cambridge College, e eles fazem essa descoberta a partir de outros ensaios de outros pesquisadores, né? Como a Rosalind Franklin e o Maurice Winks, lá do Laboratório de Fração de Raio-X do King's College, lá em Londres. Então, o que James Watson e Francis Crick fizeram foi conseguir resolver a estrutura do DNA com base em vários pressupostos de outros autores, né? Sem tirar o mérito ao grande trabalho que eles fizeram. E aí nós chegamos à nossa primeira pergunta, que praticamente é uma pesquisa. Qual a importância da Rosalind Franklin na descoberta da estrutura do DNA? Então, qual a importância dessa moça aqui, olha, na descoberta da estrutura do DNA? É importante vocês responderem essa pergunta, ok? Juntamente com as outras que estarão aqui na aula, porque elas constituem parte do processo avaliativo na disciplina. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da história que vocês vão encontrar a partir da pesquisa da importância da Rosalind Franklin na descoberta da estrutura do DNA. No nosso encontro presencial, nós estaremos discutindo depois de vocês terem pesquisado, tá bom?
Então, nós temos dois ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele é o armazenador da informação genética na maioria dos seres vivos, e nós temos o RNA, que é o ácido ribonucleico. Ele é o armazenador da informação genética em alguns vírus, não é todos os vírus, é em alguns vírus, e ele é importante na tradução da informação, isto é, no controle da síntese proteica. Então, se te perguntar qual é a principal importância do RNA, é justamente na tradução da informação. No controle da síntese proteica de todos os seres vivos, nós temos o RNA. E, além disso, em alguns vírus, ele é o próprio armazenador da informação genética, o que quer dizer que existem vírus de RNA. Existe um vírus aí que está na mídia, né? Eu queria perguntar para vocês, ele é de DNA ou de RNA? O vírus coronavírus, ok? É algo que vocês vão pesquisar aí também. E na nossa aula online, né? No nosso encontro online remoto, nós estaremos discutindo sobre isso também, tá bom? Então, existem dois RNA. Existem dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, com estrutura e funções diferentes. Então, a partir do DNA, do RNA e da proteína, nós chegamos ao dogma central da biologia molecular, que diz que toda a informação genética ela é contida nas moléculas de DNA, podendo ser transcrita em moléculas de RNA e traduzidas em proteínas. Esse é o dogma central da biologia molecular. A maioria dos seres vivos seguem esse dogma. Tem o DNA como a molécula que armazena a informação genética, o RNA como a molécula que recebe, de fato a transcrição dessa informação, e a proteína como produto da tradução desse RNA, ok? Mas veremos lá no segundo ano que existem organismos que fazem a transcriptase reversa, que é a transformação de RNA em DNA. Alguns tipos de vírus apenas, tá bom? Mas o dogma central, então, é esse: DNA, RNA, proteínas. Então, a segunda pergunta, para que vocês possam pesquisar na sua apostila e também na internet, é: defina o dogma central da biologia molecular e qual a sua importância, ok? Essa é a segunda pergunta. Com base na estrutura, agora nós vamos estudar o que compõe o DNA e o que compõe o RNA. Veja, eles são constituídos por moléculas chamadas nucleotídeos. Lembra quando nós estávamos estudando as proteínas? Lá, os tijolinhos que compõem as proteínas são os aminoácidos. Já aqui no DNA e também no RNA, os tijolinhos que compõem eles são os nucleotídeos. E todos os nucleotídeos vão ter essa estrutura. Uma cabeça que nós chamamos de base nitrogenada, ok? Que nós vamos ver a adenina, timina, citosina e guanina, ou adenina, timina, uracila e guanina, no caso do RNA. E eles possuem também um corpo, que é uma molécula de açúcar, olha, uma pentose, né? E também um grupamento fosfato, que seria a cauda. Então, todos os nucleotídeos, que são os tijolinhos que formam o DNA e o RNA, possuem uma estrutura comum, que é essa aqui, ok? Cabeça é uma base nucleotídica, o corpo, um açúcar do tipo pentose, porque tem 5 carbonos, e o rabinho aqui é o fosfato. Existem diferença química entre os nucleotídeos de DNA e os nucleotídeos de RNA. O primeiro tem a ver com a ribose, que é o açúcar que forma essas duas moléculas. Veja que no DNA nós temos uma desoxirribose. O que quer dizer? Olha, na estrutura comum desse açúcar, aqui no carbono 2, nós temos uma hidroxila.
Só que lá no RNA, essa hidroxila perde o oxigênio, ficando só o hidrogênio, tá vendo? Olha, era OH, ficou só hidrogênio. Por isso nós chamamos de desoxirribonucleico, porque é uma desoxirribose que esse DNA possui. Por isso o nome, ácido desoxirribonucleico, porque ao invés de ter uma ribose, que teria hidroxila, tem uma desoxirribose, que é uma molécula sem a molécula de oxigênio aqui. Já o RNA nós chamamos de ácido ribonucleico, porque a molécula de ribose se mantém, olha. Então o RNA tem a molécula completa do açúcar, da ribose, com a hidroxila no carbono 2, e o DNA tem a molécula na forma de desoxirribose, que é sem o oxigênio, ok? Então essa é a primeira diferença química entre o DNA e o RNA. A segunda diferença, mas aqui é entre as bases, né? É as bases que compõem aqui a cabeça dos nucleotídeos, as bases nitrogenadas. Tanto o DNA quanto o RNA tem dois grupos de base. As bases que nós chamamos de púricas, porque elas apresentam esse anel das purinas aqui, olha só, dois anéis ligados entre si, que são as bases adenina e guanina, e também o DNA e o RNA apresentam bases nitrogenadas do tipo pirimidinas, que apresentam esse anel aqui da pirimidina, que seria a citosina e a timina no caso do DNA, e no caso do RNA possui a uracila, ok? Então aqui nós temos os nucleotídeos de DNA, onde aparece a desoxirribose, o açúcar do tipo desoxirribose, né? E nós temos a adenina, guanina, timina e citosina como as bases nitrogenadas, as cabeças aqui, ok? Então no DNA é adenina, timina, citosina e guanina são as bases que compõem o DNA, ok? Já o RNA tem o açúcar do tipo ribose e tem as bases adenina, guanina, só que ao lugar da timina tem uma uracila. E também ele tem a adenina, timina, né? No caso da timina, uma uracila, e também ele tem a citosina, tá bom? Então, qual é a diferença, mais uma diferença química entre os nucleotídeos de RNA dos nucleotídeos de DNA? Mais uma diferença, o RNA vai ter uma uracila no lugar da timina, ok? Isso é muito importante vocês saberem. E aí, como que esses tijolos eles se organizam para formar a molécula de DNA ou de RNA? Através de uma ligação chamada ligação fosfodiéster, que é uma ligação que ocorre entre o grupamento do carbono, grupamento fosfato do carbono 5 com o nucleotídeo, né, próximo, com a hidroxila desse nucleotídeo que está lá no carbono 3. Eu vou mostrar aqui para que vocês possam entender. Ó. Aqui nós temos a cabeça do nucleotídeo, o corpo e o fosfato, que é a cauda. Então, olha, desse nucleotídeo, o fosfato, perdão, aqui nós temos a cabeça, o corpo e o fosfato desse nucleotídeo. Aqui embaixo nós temos a cabeça, o corpo e o fosfato desse nucleotídeo. Então, a ligação ocorre desta forma, olha só. O carbono 5' aqui, olha, tem o grupamento fosfato, que vai se ligar na hidroxila do carbono 3' do próximo nucleotídeo. Então, você pode observar, ó, fosfato do carbono 5' desse nucleotídeo vai se ligar à hidroxila do carbono 3 desse próximo nucleotídeo, formando assim a ligação que nós chamamos de ligação fosfodiéster, que é a ligação
que vai formar a cadeia tanto de DNA quanto de RNA. Veja aqui embaixo a mesma coisa, olha só, carbono 5 desse nucleotídeo tem o fosfato que vai se ligar à hidroxila do carbono 3 desse próximo nucleotídeo. Por isso que a fita de DNA e a fita do RNA tem o sentido 5 linha, 3 linha. Agora você já sabe, 5 quer dizer a posição do fosfato que está envolvido na ligação. Ele está na posição 5 desse nucleotídeo. Já o 3' é a hidroxila do próximo nucleotídeo, que está no carbono 3, tá ok? Aqui nós temos características dos ácidos nucleicos, as bases elas são pouco solúveis em água, né, em pH 7. As interações entre os anéis cíclicos levam ao empilhamento da base, então a base ela consegue girar, formando aquela estrutura de escada, que nós vamos ver daqui a pouco. Esse empilhamento ele vai ser mantido por outras interações do tipo força de Van der Waals, momento de polo, ok? Que faz com que a molécula reduza o contato com a água e estabilizando assim a estrutura tridimensional da molécula. Nós vamos ver que a molécula ela gira entre si, né? Então ela gira entre si, formando uma estrutura em hélice que é estabilizada. Bom, os nucleotídeos eles interagem, as duas fitas geradas interagem entre si, né? Principalmente no DNA. E essa interação ela ocorre sempre da mesma forma, onde a adenina se liga com a timina e a citosina se liga sempre com a guanina. Essa é a base de ligação. ATCG sempre vai se ligar assim às fitas de DNA, ok? Formando assim a dupla fita de DNA. Então, a pergunta 3 é: quais são as diferenças químicas entre o DNA e o RNA? Então, você vai pegar a sua apostila, sua aula, pesquisar também na internet e trazer essa resposta. Bom, como eu disse, o DNA ele tem uma estrutura de dupla fita. Ele é extremamente flexível, por isso que ele consegue se condensar dentro do núcleo da célula ou, no caso das células procarióticas, né, dentro daquela região chamada nucleossomo. Bom, o DNA então ele tem dupla hélice, as duas fitas se ligam formando uma hélice, ok? Temos 3 tipos de forma dessa hélice. A forma B, que é a forma mais estável, ela é predominante lá no DNA, né? No DNA cromossômico, essa forma aqui que nós vemos sempre nos livros, né? Ela tem mais ou menos 10,5 pares de bases por volta. Uma coisa importante, nucleotídeo é a mesma coisa do que pares de base, tá ok? Então, toda vez que eu falar pares de base, você pode entender que é nucleotídeo, tá ok? Nós temos a forma A também, que é a forma B sem água, né, com 75% de redução da água. Nós vamos ver aqui, olha, que a molécula, as fitas tendem a ficar mais próximas, mais condensadas. E ainda a forma Z, que é uma forma de rotação contrária, né? Então a rotação para a esquerda, e aí ela é encontrada em alguns processos, principalmente lá na regulação da expressão gênica e na recombinação que nós estudaremos no segundo ano na disciplina de Biologia Molecular. Uma característica interessante do DNA e que possibilita a sua manipulação no laboratório é a capacidade de remodelamento dessa molécula. Vocês lembram quando nós estudamos proteínas? Nós dizemos lá que quando a proteína perde a sua estrutura, ela perde a sua função. Já o DNA, ele tem a capacidade de, quando submetido a determinada temperatura, perder sua estrutura. Mas quando você diminui a temperatura para a temperatura ambiente, ele se reestrutura novamente, conferindo a mesma função. Então, essa é uma característica muito importante do DNA. A capacidade dele desnaturar-se com o aumento da temperatura e
ao diminuir a temperatura, ele se renaturar. Nós temos aqui a fita de DNA, aumentou o calor, começa a se quebrar essas fitas, as duas fitas ficam livres. Agora, quando você diminui a temperatura, as fitas se refazem e elas possuem a mesma estrutura e a mesma função que anteriormente. Dessa forma, nós conseguimos manipular o DNA através de uma técnica chamada reação em cadeia da polimerase, principal técnica de manipulação do DNA que serve para clonar o DNA. Clonar, amplificar, gerar cópias do DNA para várias funções, dentre elas o diagnóstico, por exemplo, de uma doença viral, como a Covid-19 que nós temos aí em tela, ok? Então, mais uma pergunta é: qual é a vantagem biofísica do DNA que permite sua manipulação em laboratório? Cite uma técnica laboratorial que utiliza essa vantagem. Eu já dei aqui a resposta, com certeza você já deve ter pegado aí. Então, ainda em relação à estrutura do DNA, ele pode sofrer metilação. O que é a metilação? É a adição desse grupamento aqui, ó, grupamento CH3 na molécula do DNA, lá na base nitrogenada do DNA, ok? Essa metilação ela é um importante mecanismo de defesa. Por exemplo, algumas bactérias, como nós podemos observar nessa imagem, né? Algumas bactérias elas são infectadas também por vírus. Um exemplo aqui, olha, nós temos uma bactéria, né? Possivelmente aqui uma E. coli, sendo infectada pelo fago, o bacteriófago lambda, que parece até uma navezinha espacial, né? Olha, ele tem três estruturas proteicas para acoplamento e ele está injetando o DNA dentro da célula. Olha só aqui, ó, o DNA sendo injetado dentro da célula. Dá até de ver aqui, ó, o DNA. Ok? Essa imagem é uma imagem de micrografia eletrônica, então é o que de fato acontece nessas células. Como essas células fazem para se defender? Elas colocam uma etiqueta no DNA delas, um grupamento CH3, como nós estamos vendo aqui, olha, na guanina, não é? Na citosina, na adenina, o grupamento CH3. E aí ela tem enzimas que cortam DNA, enzimas de defesa da célula que cortam DNA, que nós chamamos até de endonucleases. Essas enzimas elas só cortam o DNA que não tiver essa etiqueta. Então, dessa forma, quando o vírus injeta o DNA dentro dessas bactérias, o que acontece? Essas bactérias conseguem cortar o DNA do vírus, que não tem essa etiqueta, e destruindo assim o vírus, e no caso delas, não corta o DNA próprio, só corta o DNA do invasor. Então, é um tipo de etiqueta. Essas etiquetas também estão no nosso DNA, não para nos defender de vírus, mas estão relacionadas lá às etapas de expressão gênica. Nós vamos ver melhor, com certeza, no segundo ano, como é importante a metilação do DNA para o controle da expressão de determinado gene, ok? Esse DNA também ele pode sofrer mutações. Por exemplo, aí os conservantes de alimentos, né? Sabe aqueles alimentos enlatados, né? Muito gostosos, né? Salsicha enlatada, amôndega enlatada. Possivelmente, né, a maioria desses alimentos, eles têm conservantes como nitrito de sódio, o nitrato de sódio, a nitrosamina, né? Percussores dos ácidos nitrosos, né, dos ácidos nítricos. Essas moléculas elas conseguem tirar o grupamento amina das bases nitrogenadas. Olha, citosina tem aqui o grupamento amina. Se ela perder o grupamento amina, ela fica igual a uracila. Então, imagina, um alimento que pode chegar lá no DNA, tirar o grupamento amina da molécula de citosina, por exemplo, e agora o DNA fica com uma uracilo. Lógico que na hora da replicação desse DNA pode ocorrer um erro de replicação. Esse erro não pode ser controlado, né? E pode gerar então uma mutação que vai fazer com que aquela célula, pode ser que aquela célula evolua para uma célula cancerígena, por exemplo, ok? Então esses conservantes são perigosos. Muita atenção aí
com alimentos enlatados, ok? Sempre observe lá se existe lá no rótulo nitrato de sódio, nitrito de sódio, nitrosamina. Outra coisa que pode alterar o DNA são os raios ultravioleta, né? Os raios UV. Nós sabemos que nós vivemos numa região onde há uma alta incidência de UVA e UVB, né? Então, muita atenção porque esses raios ultravioleta, eles são capazes de formar aqui, olha, dímeros, por exemplo, dímeros de timina. Então, aqui, quando ocorrer a duplicação do DNA, quando chega aqui, ocorre um impedimento dessa duplicação. Então, é um perigo também. Por isso, devemos usar sempre protetor solar, evitar o sol a partir das 10 horas, né, para frente, ok? E sempre que for necessário sair, usar protetor solar que protege-nos dos raios ultravioleta. Bom, nos eucariontes, eu falei um pouquinho lá no começo, o DNA ele fica disperso aí numa região, né? Não é um núcleo, mas é uma região nucleóide. O DNA ele é circular e armazena essa região, certo? Então nós temos aqui nos procariotos, né? A estrutura do DNA circular. Então, nos procariotos, região nucleóide, nós temos então o DNA na forma circular armazenado aí, ok? Como aqui. Já nos eucariotos, nós temos o DNA na forma de condensados na forma de cromossomos. E também existem as mitocôndrias que possuem o DNA circular, ok? Aqui é a organização do DNA nos eucariotos, né? Desde a fita do DNA, a formação dos nucleossomos, né? A estrutura da fita, organização e condensação na forma de cromossomos, ok? E agora nós chegamos à estrutura do RNA. O RNA ele é formado pela adenina, pela uracila, pela guanina e pela citosina. A primeira diferença aí que nós observamos é que há a diferença nas bases, né? O RNA tem uracila, enquanto o DNA tem a timina, ok? E também o RNA é de fita simples, ok? Então, enquanto o DNA tem duas fitas e essas fitas elas interagem entre si por pontes de hidrogênio, aqui no RNA essas fitas são únicas. Existem 3 tipos de RNA, o mensageiro, o ribossômico e o transportador. O RNA mensageiro, ele é o RNA que contém a informação. Ele é a transcrição da informação que está lá no DNA. O DNA não sai do núcleo para o ribossomo, não. Mas ele precisa que a informação saia do núcleo para o ribossomo. E quem é essa informação? É o próprio RNA mensageiro. Então, ele é uma cópia do gene que está lá no DNA da célula, ok? E aí, já que ele é uma cópia e ele vai ser usado para a tradução em proteína, para a produção da proteína, como é que ocorre então essa leitura do RNA mensageiro para a proteína? Veja, o RNA mensageiro ele é feito de nucleotídeos e as proteínas são feitas de aminoácidos. Então, como se dá essa tradução? Através dos códons e dos anticódons. Cada RNA mensageiro vai ter os nucleotídeos e a cada 3 nucleotídeos nós chamamos de códon. Então, códon são 3 nucleotídeos em sequência. E aí, esses 3 nucleotídeos em sequência vão ser lidos pelo RNA ribossômico e vai definir qual aminoácido vai ser colocado na proteína que está sendo sintetizada. Então, por exemplo, se eu tenho lá no meu RNA mensageiro, eu tenho os nucleotídeos A, U, U, eu tenho aqui essa tabela, que nós chamamos de tabela de códons, que é a tabela que define, então, como que se dá a tradução. Então, se tem A, U, U, o RNA ribossomal vai adicionar uma isoleucina, o aminoácido isoleucina na proteína. Ah, então seguiu e agora eu tenho A, C e C.
então o RNA ribossomal vai adicionar a treonina. E aí sucessivamente, se eu tenho o UCG, o RNA ribossomal vai adicionar a serina. O que eu queria mostrar para vocês, e que é interessante, olha, que nós temos aqui os aminoácidos, né? 20 aminoácidos, e nós temos pelo menos 64 códons. Olha, às vezes, 4 códons diferentes vão dar origem ao mesmo aminoácido, vão ser traduzidos para o mesmo aminoácido. Por isso que nós dizemos que a tabela de códons ela é degenerada. Degenerada nesse sentido que, por exemplo, aqui no caso da serina, 4 códons diferentes vão dar a mesma informação, serina, não é? Olha a leucina, 2 códons diferentes dão origem à leucina, tá bom? Como que nós fazemos a leitura dessa tabela? Então, imagina que lá na prova ou lá na sua vida no laboratório, você tem a sequência do RNA e você precisa saber qual é a sequência de proteína que vai dar esse RNA. Então, você começa a ler pela primeira base. Então, imagina, eu vou dar aqui, então, uma sequência. Imagina o AAC, por exemplo. Então, você vai na primeira coluna aqui, ó, e procura o A. Beleza? Lembra que foi AAC. Então, você achou o A. Então, a resposta do aminoácido vai estar aqui. Qual foi a segunda letra? Foi um outro A, né? Então, você vai nessa coluna aqui e acha o outro A. Então, a resposta só pode estar nessa linha e nessa coluna. Então, a resposta está aqui. Qual é a terceira base? É a C. Então, a resposta só pode estar nessa linha. Achei, olha. AAC vai dar origem à asparagina. Então, esse seria o aminoácido que o RNA mensageiro, RNA ribossomal colocaria na proteína, tá bom? Temos ainda o RNA transportador. O RNA transportador, o nome já diz, ele transporta o quê, professor? Transporta os aminoácidos para a construção da proteína. E o RNA transportador é a chave, isto é, o anticódon para o RNA mensageiro. Então, ele é um transportador. Imagina o seguinte, você está na sua casa e chega o Correios com uma entrega. O que o Correio faz quando chega com a entrega? Ele pergunta quem é o João, né? Então, você é o João? Aí você diz, não, eu sou. Então, me dê aí um documento. Aí você mostra o documento. Aí o Correios entrega a mercadoria para você, né? Só se você mostrar o documento, certo? Um RG ou um CPF, por exemplo. Então, o RNA transportador, ele tem a mesma função. Ele chega com o aminoácido. Aí ele tem essa região aqui chamada de anticódon. E aí a região do anticódon é uma sequência nucleotídica complementar à região do códon. Então, eu tenho aqui, por exemplo, AAC, né? Então, ele vai ter a sequência complementar, não é? Se ele ligar, automaticamente ele libera aqui, olha, o nosso aminoácido. Se ele não se ligar, ele vai embora e chega outro transportador até encontrar o códon, tá bom? Então, é assim que ocorre lá no ribossomo. Quem é que transporta? O RNA transportador. Por último, e não menos importante, o RNA ribossômico. Lembrando que o RNA ribossômico ele faz parte do ribossomo, mas o ribossomo é uma molécula muito maior, ok? É uma molécula grande, então ele é composto aí de 35% de proteína e 65% de RNA, mas aí a gente chama ele de RNA ribossômico e pronto. Mas é importante você lembrar que existe 35% de proteína complexada ao ribossomo. Existem duas unidades, a subunidade maior e a subunidade menor. Uma curiosidade para vocês, olha, os eucariotos, as células eucarióticas, a subunidade maior é a 60S e a menor é a 40S. Nós chamamos de ribossomo 80S. Já os procariotos têm a subunidade maior 50S e a menor 30S. Professor, da onde vem esses S? Vem da segmentação. Foi como foi isolado as moléculas a partir de ultracentrifugação. Então, moléculas de segmentação 60S, moléculas de segmentação 40S. Ok? Então, são diferentes, têm tamanhos diferentes. O ribossomo bacteriano é menor do que o ribossomo eucarioto, não é?
de uma célula, por exemplo, humana. E isso é importante porque existem alvos, né, antibióticos que só agem no ribossomo de bactérias, como vou citar a tetraciclina, é um antibiótico que só age no ribossomo das bactérias, porque a estrutura desses ribossomos é menor, tem uma estrutura diferente e o antibiótico só age nela e não age no humano, ok? Então, se você já tomou tetraciclina, acredite, ela vai agir lá no ribossomo. Pergunta 5. Defina a estrutura do RNA mensageiro, do RNA transportador e do RNA ribossomal. Estrutura e função, ok? E aqui nós temos a síntese proteica, né? Então nós temos o DNA no núcleo, o RNA mensageiro ele passa por uma etapa de processamento antes de sair do núcleo, a adição do CAP 5' a adição da cauda poliar e o procedimento de splicing. Professor, nós não vamos estudar isso agora? Não, porque nós estudaremos no próximo ano, ok? Na biologia molecular. E aí ele sai, o RNA mensageiro, vai lá para o ribossomo e lá no ribossomo ele encontra o RNA transportador. Dentro do ribossomo nós temos já o RNA ribossomal que coordena a síntese. E a partir de cada trinca que entra no RNA ribossomal, é sintetizada aqui a molécula de proteína, né? A cada trinca, um aminoácido é entregue pelo transportador e juntados aqui, olha, como uma sequência de tijolinhos para formar a proteína. Pergunta 6. Descreva passo a passo a síntese proteica. Para isso, assistam o vídeo que está nesse link aqui, ok? Então você vai copiar esse link e jogar no YouTube e assistir e descrever passo a passo a síntese proteica, tá bom? Pessoal, essas aqui são as referências da nossa aula e eu desejo a todos um excelente questionário. Lembrando que você deve pausar a aula para poder anotar, né, as questões e que você deve colocar aqui embaixo no AVA, certo? As suas respostas no campo do questionário, tá bom? Então você vai jogar lá o questionário com as suas respostas, tá bom? Nos vemos então na nossa próxima aula e até mais!